Boa tarde a todos. É um prazer ter vocês hoje mais uma vez aqui conosco, dentro dessa série de eventos que nós estamos realizando sobre a indústria 4.0. Eu gostaria de hoje fazer essa abertura em nome do senhor João Basílio, que está impedido de participar e pediu que eu fizesse as vezes do discurso dele. Então, eu vou ler para vocês o discurso do senhor João Basílio, com a ideia de que a gente, como todos os eventos anteriores, tinha uma abertura de posicionamento da Bipexo e os comentários. Hoje eu faço a vez do senhor João Basílio. Meu nome é Sérgio Gonçalves, eu sou presidente do Conselho Científico e Tecnológico da Bipec. Então, agora, falando sobre o discurso do senhor João Basílio, ele diz: boa tarde a todos e bem-vindos à penúltima live do projeto Desmistificando a Indústria 4.0. Hoje falaremos sobre os impactos da transformação digital nas operações. O uso da tecnologia vem transformando as nossas vidas e a cada dia as interações estão cada vez mais rápidas. O volume de informações e de interações é maior do que antes e não para de aumentar. Com a pandemia, essa digitalização das relações como um todo tornou-se ainda mais evidente e necessária, pois com o isolamento social de intensos meses atrás, essa nova forma de oferecer serviços e agilizar processos produtivos é o que vem proporcionando a possibilidade de continuidade competitiva, além de uma comodidade impensada há alguns anos atrás. Ao mesmo tempo que surgem novas soluções tecnológicas e atualizações nos processos digitais, surgem novos desafios, como, por exemplo, a dificuldade na transição das interações analógicas para uma forma digital e, consequentemente, para algumas empresas, a falta de preparo e agilidade para se ajustar e seguir suprindo as demandas de clientes e consumidores. A sociedade vem se tornando cada vez mais exigente e, com isso, sobrevive a empresa que consegue ter agilidade para se adaptar. Por isso, eventos como esses são tão importantes no sentido de fomentar conhecimento e mostrar para você, especialmente pequeno e médio empresário, o que a evolução tecnológica deve fazer parte, por que a evolução tecnológica deve fazer parte da sua estratégia e do seu negócio. Para se ter uma ideia, existem mais de 3.000 indústrias de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos distribuídas pelo Brasil, sendo a maioria delas, 80%, pequenas e médias empresas, que necessitam de informações do mercado para remodelar o seu negócio no sentido de concretizar, protagonizar o processo de experiência e fidelização do consumidor. A aplicação de tecnologia é um caminho prioritário para manter sua empresa competitiva. Encerro a minha participação, desejando que todos aproveitem ao máximo esse evento e passo a palavra para o meu amigo Grandini. Então, eu chamo agora Antônio Grandini, da Inova Consulting e Business School, para dar seguimento ao nosso evento. Uma boa tarde a todos e obrigado. Olá, Sérgio, obrigado. Está me ouvindo? Todos me ouvindo? Você tá... Tem o som? Sim, sim. Então tá bom. Sérgio, muito obrigado. Importante salientar a importância que a Bipec está dando para esse tema, a oportunidade que ela nos deu de desenvolver esse projeto. Nós desenvolvemos esse projeto a 6 mãos, né, Sérgio? Eu, você e a Marina, com o intuito exatamente de trazer essa consciência, trazer essa noção, trazer essa ideia a respeito, né, das possibilidades, das reais possibilidades que nós temos de desenvolvimento dos nossos negócios através do uso da ferramenta da indústria 4.0. Tivemos hoje a 5ª palestra, nós temos 6 palestras neste ciclo, e esse ciclo ele se encerra na semana que vem. Falamos já sobre pessoas, falamos sobre estratégia e inovação, falamos sobre o mercado, falamos sobre o ecossistema de inovação aberta
E hoje nós vamos falar sobre operações. Hoje nós vamos falar sobre a cadeia de valor. Né? Nós vamos falar sobre cadeia de suprimento. De que forma que a cadeia de valor como um todo dos nossos negócios, né, com uma visão end-to-end, quer dizer, com uma visão desde o nosso fornecedor até o nosso cliente final, né, pode ser integrada, e como que a indústria 4.0 pode nos trazer grandes vantagens e grandes diferenciais em sua gestão. Para isso, hoje teremos aqui dois especialistas, dois grandes amigos, o professor Murta, que ele vai dar uma ideia geral a respeito de tudo que está sendo feito do ponto de vista de desenvolvimento na área de logística e na área de operações como um todo, no que diz respeito à indústria 4.0, né? E o Paulo Bertaglia, que é um profissional super experimentado, com muita vivência em implementações de em cadeias de valor em empresas, né? Com muito conhecimento, autor de vários livros, enfim. Daqui a pouco eles vão ser devidamente apresentados. Então, hoje nós encerramos esse ciclo, a gente fecha esses pontos, né, para se preparar para a semana que vem, quando todos os palestrantes juntos estarão conosco, analisando a nossa nuvem de palavras. Pois é, para quem não participou até agora, não teve oportunidade de participar de nenhuma das nossas lives, já fica o primeiro recadinho que eu queria deixar, no sentido de que vocês devem ter recebido um e-mail, nesse e-mail deve ter um link, onde vocês podem acessar a nossa nuvem de palavras. Né? Vocês estão convidados a dar a opinião de vocês expressar a opinião de vocês através de palavras, o que significam, que retratam, né? Que definem para você a indústria 4.0. Esta nuvem de palavras está sendo construída ao longo destas últimas 4, 5 semanas, e a ideia é que nós a usemos na semana que vem com todos os palestrantes juntos, né? Para que nós tenhamos um debate final para esse fechamento, para o encerramento desse ciclo. Então, é muito importante, porque o que a gente quer, na verdade, é a possibilidade do setor estar falando efetivamente aquilo que ele imagina, aquilo que ele pensa no que diz respeito à indústria 4.0. Então, por favor, usem o link, façam a sua contribuição, a sua participação, colocando lá as suas palavras, e na semana que vem vocês vão ver que forma interessante nós vamos ter de debate, usando-a como insight, como income, para poder fazer com que nós terminemos esse ciclo. Então, esse é o primeiro recado. O segundo recado, por favor, façam as suas perguntas via chat, né, que nós vamos estar recebendo as suas perguntas por aqui, e as suas perguntas serão respondidas na medida do possível. Caso nós tenhamos algum problema no final que não dê tempo de respondê-las, né, aqueles que ficarem sem respostas receberão suas perguntas, as suas respostas por escrito, por e-mail, posteriormente. Tá ok? E para fechar, por favor, façam a avaliação da nossa apresentação, façam a avaliação da nossa live, deem a sua opinião para que a BPEC possa estar monitorando e verificando tudo aquilo que ela pode melhorar, que nós podemos melhorar, para que nas próximas saia ainda melhor. Então é isso posto. Para quem participou das outras lives, acho que já vai estar conhecendo de cor e salteado essa parte da apresentação. Para quem não, é importante ressaltar, e eu faço questão de ressaltar isso. No final, vai ter um entendimento claro do porquê que a gente está levando dessa forma, mas eu quero levar para vocês uma apresentação. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela. Né? Devo já estar com a tela sendo compartilhada. Você confirma para mim, Soraya? Eu estou vendo a sua tela. Minhas costas dói. Então, tá bom. Então, agora vamos para o modo de apresentação, né? E aí vem o ponto que acho que é importante. O nosso ciclo se chama Desmistificando a Indústria 4.0. E quando a gente cria um mito, quando a gente cria místicas em torno de algum mito, né, essas místicas podem ser positivas ou negativas. Via de regra, o que a gente tem enfrentado e o que a gente tem visto no Brasil nesse sentido, né, trilhando esse caminho de implementação de indústria 4.0, e eu particularmente estando próximo das empresas, dos processos de implementação, sinto muito que essa mística é uma mística negativa. Então, existe muita dúvida, existe muita incerteza, existe muita falta de conhecimento, e esse é um dos motivos pelos quais a gente resolveu desenvolver esse ciclo, né? Mas muito além disso, né? Muitas empresas ainda entendem, né, que a transformação digital ela ainda é uma opção, ela ainda é uma alternativa a ser seguida, e que, na verdade, o que nós estamos deixando claro durante todo esse processo
é que a única dúvida que a gente tem é de quando que todos deverão passar por esse processo de mudança, passar por essa transformação. E nesse caso, né, a gente entende que o caminho, as ferramentas, são as ferramentas que a indústria 4.0 nos dá, né? E existe uma mística de que isso é muito complicado, de que isso é muito complexo, de que isso é caro, de que isso é uma moda, né, de que isso veio para poder reduzir a demanda que a gente tem de mão de obra, que ela veio, na verdade, no sentido de otimizar processos, enfim, existe, como eu disse, muito desconhecimento de uma maneira geral a respeito da indústria 4.0. E o que eu trago para vocês é um conceito que é muito importante, que é o conceito das empresas farol, né? Que, na verdade, são empresas que já estão na vanguarda, que já estão muito na frente na implementação de indústria 4.0, elas já estão numa fase de uso em escala da indústria 4.0, em toda a sua transversalidade, né? Elas estão já no novo modelo de negócio que é baseado na transformação digital. Então, hoje elas estão numa condição de serem, como a própria definição dá, farol, né? Eu vou entrar um pouco mais em detalhes a respeito disso, mas antes de falar sobre a indústria farol propriamente dita, eu sempre gosto de mostrar esse chart para explicar, afinal das contas, né, para aqueles que não tiveram oportunidade, a ideia não é falar sobre indústria 4.0 hoje, é falar sobre essa mística que envolve, né, mas eu gosto de explicar rapidamente o que é a indústria 4.0. Né? Então, aqui, nesse slide, eu tento resumir o que é a indústria 4.0, e a indústria 4.0 basicamente é isso, né? Ela é formada por 4 pilares que têm como suportação alguns princípios e que né, nos trouxe consequências, né, a tudo que nós fazemos. Quais são os pilares? Os pilares são, basicamente, a internet das coisas, o IoT, onde você tem a sensorização, basicamente, de todos os teus ativos, de toda a informação, de uma maneira interligada, né, de uma maneira única, né, com uma geração imensa, com uma quantidade imensa de dados, né, sendo gerada em real time, né. Isso tudo é o que a gente, essa quantidade de dados é o Big Data, né, que via de regra fica armazenado na nuvem, né, e essa nuvem ela é responsável em alimentar um processo de análise, alimentar geralmente um processo onde, através de inteligência artificial, esses dados são interpretados, esses dados são transformados em informações para que um processo de decisão mais inteligente seja usado, né, seja tomado por nós, que somos os gestores, estamos à frente dos negócios daquelas atividades específicas, e tudo isso dentro de um ambiente seguro, dentro de um ambiente onde você garante, né, a segurança exatamente destes dados, destas informações, para que não sejam acessadas ou que não tenham interferências externas. Então, o IoT, o Big Data, Analytics e segurança é o que compõe aí os 4 pilares principais da indústria 4.0. E quais são os princípios, né, aos quais pertence a indústria 4.0? A indústria 4.0 tem por princípio a proposta de análise de tudo em tempo real. A gente não olha mais para trás. A gente olha, de fato, agora, neste momento, o que está acontecendo. O nosso processo de tomada de decisão é efetivo no momento em que a situação está acontecendo. A gente deixa de ter aquela situação em que a gente analisava o que aconteceu ontem para tomar decisão hoje, de tudo aquilo que já passou e efetivamente já fugiu do nosso controle. Hoje não. Hoje a gente toma uma decisão na hora, no momento em que ela acontece, com a possibilidade de ajustes imediatos, né? Exatamente através dessa análise de dados e desta interconexão dos processos, né? A indústria 4.0 nos traz a possibilidade da descentralização, não mais uma visão do todo, mas uma visão do todo integrada de partes descentralizadas, né? Então eu posso definir qual o zoom que eu quero, aonde eu quero chegar, de que forma que eu quero entender o meu processo, né? Na especificidade, na capilaridade que eu desejo, né? Então isso faz com que nós tenhamos a possibilidade de estarmos, né, muito voltado ao sentido de enxergar módulos, né? Enxergar, eu costumo dizer, como se nós tivéssemos um joguinho de Lego, né? Nós temos a possibilidade de montar da forma como a gente achar conveniente e necessária, né, a nossa estrutura de análise, e através dessa modularidade, através dessa descentralização, acaba que nós temos a possibilidade efetiva de sermos muito orientados a serviço. Por quê? Isso nos dá muita o quê? Flexibilidade. Isso nos dá a capacidade de atender às demandas específicas que vêm dos nossos consumidores, né? E a virtualização. A virtualização é a capacidade que a gente tem de ver, da perspectiva digital, o que acontece no mundo físico, o que acontece no mundo material.
Isso faz com que, além de simulações e além de antecipações, nós tenhamos a possibilidade de prototipar, né, de experimentar muitas situações e antecipar uma série de problemas. Então, a gente vê que tem muita questão da antecipação, que tem muita questão da análise de dados, e do outro lado, isso trouxe consequências. Quais são as consequências? De cara, nós temos novos modelos de negócio que foram possíveis em função dessa digitalização, né, dos nossos negócios através da indústria 4.0. Nós temos aí a personalização e a massificação da customização, como eu disse para vocês. Claro que isso tudo demanda um novo nível de profissionalização e qualificação de todos aqueles que são envolvidos com esses processos, em todos os níveis. Em todos os níveis. Nós estamos todos aprendendo, e essa é a única certeza que a gente tem. Nós vamos continuar aprendendo durante a nossa jornada a trabalhar nessa realidade de transformação digital. E o TI passa a ter um papel diferente daquele que nós estávamos acostumados até agora, né? Continua com sua visão em sistemas, porém, muito focado para suportar todo esse processo de análise de dados, esse processo de analytics. Então, basicamente, isso daqui é a indústria 4.0, e falando do conceito de empresas farol, né? É um conceito que foi desenvolvido e foi criado pelo World Economic Forum, né? E que, junto com a McKinsey, desenvolveu uma pesquisa onde eles estudaram, como eu falei para vocês, 44 indústrias, e aqui é muito importante, de setores diferentes, de tamanhos diferentes, de regiões geográficas totalmente diferentes no mundo, que já estão muito à frente no processo de implementação da indústria 4.0, que tem como base a sua interligação, o uso de inteligência artificial e o uso de automação, né, aplicado em larga escala, né? Tanto nos seus processos produtivos ou, como a gente vai ver hoje, e por isso dessa apresentação hoje, na sua cadeia de valor, verificando essa cadeia no que a gente chama de end-to-end, do começo ao fim, né? E aí existe a mística, né? A mística é o entendimento de o que de fato essas empresas que estão na vanguarda, estão na frente, estão trazendo de aprendizado, né? E que elas usam nessa luz desse farol. O que elas vêm nos mostrando? O primeiro ponto é o seguinte: diferentemente do que a gente imagina que a indústria 4.0 veio para gerar desemprego ou substituir o homem nas suas atividades, elas estão já aprendendo e entendendo que a indústria 4.0 veio para injetar, insuflar, né, inflar o capital humano, né, nas empresas, né? Sim, atividades sem valor agregado, atividades que trazem risco, atividades que, na verdade, não demandam um processo claro de criatividade, de desenvolvimento e de análise, né? Isso vai ser feito por máquinas e equipamentos. E isso acaba o quê? Insuflando, injetando mais e mais capital humano dentro das empresas. Porque, na verdade, todos nós vamos poder fazer aquilo que, de fato, nós somos, que é ser humanos, né? Dentro do nosso processo, dentro dessa nossa atividade. Elas redefiniram absolutamente os benchmarks, né? Não são ganhos incrementais que se tem, que essas empresas conseguiram na implementação da indústria 4.0, são patamares novos de KPIs e de resultados jamais experimentados até então. Então, elas realmente estão em um outro nível, e é por isso que se criou esse conceito de indústria farol, mesmo para que elas agora, no seu patamar, no seu nível, consigam fazer o seu trabalho de benchmark, que a gente sabe como é importante, né, a equivalência, a relevância da comparação, para que a gente possa evoluir. Só que elas hoje estão num patamar diferenciado das outras empresas que não migraram para esse processo de implementação da indústria 4.0. De cara, ela já tem muito claro aí o trabalho de uma maneira colaborativa e na sua cadeia de valor, de forma a incentivar a inovação aberta. Nós vimos isso na semana passada, na análise dos ecossistemas de inovação aberta, quando nós falamos de startups, fomento a startups, enfim, a importância que existe nessa visão. Como eu disse, empresas de todos os tipos, de todos os tamanhos e em todas as localidades, em regiões desenvolvidas e em regiões emergentes, né? E que, de fato, estão entendendo o seguinte, né? Que elas geram um alto impacto, como eu falei para vocês, elas redefinem o nosso patamar de trabalho, porém com a mínima substituição de ativos. Outra mística, a gente entende que muitas vezes, para implementar a indústria 4.0, é necessário uma grande necessidade de capital, né? Isso não é verdade. Elas entendem que elas trazem um grande impacto com a mínima substituição desses ativos. Então, assim, essa é a pesquisa completa. Inclusive, tem duas empresas
farol aqui no Brasil. Eu recomendo que vocês analisem. Eu peço para o pessoal da BPEC colocar no chat esse link que está aqui embaixo, com o estudo completo da McKinsey, que é bem interessante. E lá vocês podem ver no detalhe, né, os ganhos e os processos todos de transformação aos quais essas empresas estão passando. Quais são as alavancas, no final das contas, dessas empresas? Né? Elas são alavancadas, como eu disse, pelo conceito da indústria 4.0, pelo Analytics, análise de dados. Então, a base de todo o seu crescimento está feita, está construída, né? Está montada, está fundamentada na base de dados. Né? Ela tem uma tecnologia democratizada, em todos os níveis da empresa tem acesso a essa tecnologia. Né? Elas têm um modo ágil de trabalhar, diferentemente da forma como nós estamos acostumados, poucos níveis hierárquicos, uma estrutura organizacional mais clean, voltada para autonomia e responsabilidade, né, de uma maneira mais efetiva, com foco em propósito, não só em resultado, mas também em propósito. Né? Custos incrementais mínimos, isso é muito importante. Né? Consegue-se tudo isso com transformações, é claro, né? Existem custos incrementais, mas todos eles estão na base mínima, porque os resultados são muito grandes. Então, o custo acaba sendo diluído, isso que foi experimentado, e trazem a condição de acrescentar, adicionar novos modelos de negócio, onde a visão tradicional que nós temos, né, a visão analógica, como o Sérgio leu o discurso do João, ele disse, né, que nós estamos nesse processo de transformação, não nos permitiria avançar. E faz com que nós tenhamos, né, essas empresas tenham novas habilidades a serem desenvolvidas como estrutura humana como um todo, né? Onde claramente elas passam a ter muito mais engajamento e envolvimento das suas equipes, em função de tudo isso que é alcançado, as pessoas de fato se motivam, se inspiram e passam a estar mais engajadas com aquilo que quer ser feito, né? Qualificação e desenvolvimento das pessoas, uma base, né, uma rede expansível para interconexão desses ativos, para fazer com que a base do IoT cada vez mais só cresça. Quanto mais dado tiver, melhor vai ser o nosso processo de tomar decisão. E, claro, tudo isso alinhado, como a gente viu na segunda palestra, né, na segunda live, alinhado com o negócio e com a estratégia das empresas. E o que se espera dessas empresas? Qual é o papel que se espera dessas empresas daqui para frente? De fato, né, é muito mais aumentar o tamanho das pessoas, não aqui entender o tamanho das pessoas, né, deixá-las mais fortes, com mais músculo, né? Ao invés de substituí-las nos processos. Né? Investir no desenvolvimento daquelas habilidades que eu comentei agora há pouco, passa a ser a expectativa que nós temos dessas empresas para que elas possam continuar evoluindo, disseminem, tem o papel de disseminação dessa tecnologia, desse conhecimento, dessas experiências por todas as regiões, né? Incluindo pequenas e médias empresas. Né? Ela tem um papel de trazer isso para a sua cadeia, com seus fornecedores, com seus clientes, pequenos e médios, ela se espera dela esse papel, né, de farol, né, de vanguarda, e usar tudo isso a favor da abordagem positiva com relação aos efeitos que causam as mudanças climáticas, que nós temos aí um grande desafio pela frente, e ela tem que ser usada dessa forma. Então, isso posto, na verdade, nós todos temos a condição e nós temos a possibilidade, né, de desenvolver e de entender que a mística que nós queremos trazer é a mística da oportunidade, é a mística de olhar para frente, é a mística de olhar ao lado positivo nesse sentido. Ok? Então era isso, eu queria fazer essa introdução, queria chamar o Sérgio de volta para o Sérgio poder apresentar os nossos palestrantes. Eles vão ter aí seus 20 minutos para falar cada um, e no final a gente volta com as perguntas e com as discussões. Participem, coloquem suas perguntas no chat para que a gente possa fazer para os participantes, para os palestrantes, e no final terminar nosso debate. Ok? Sérgio, passo para você aí. Obrigado, Grandini. Estamos dando ainda sequência ao nosso evento e agora, falando por mim mesmo, como presidente do Conselho Tecnológico e Científico, sem dúvidas, é um processo de transformação. O que nos desafia mais não é a transformação em si, mas é a velocidade com que a transformação acontece e a nossa capacidade de acompanhar. Acho eu que, do ponto de vista dos impactos tecnológicos, a ciência e a tecnologia sempre estiveram ali, de alguma forma, impactando o modo como nós vivemos, consumimos, nos organizamos, habitamos. É tão simples quanto imaginar que a ideia do gás
poder ser encanado nos permitiu verticalizar a construção civil. Porque imaginemos se nós morássemos hoje em apartamentos com fogão a lenha, né? Como ia subir a lenha, como a gente ia fazer o fogo, como nós íamos ocupar o nosso espaço com tanta gente, sem uma possibilidade de uma tecnologia que viabiliza a verticalização. E assim como essa tecnologia nos permitiu expandir verticalmente, outras tecnologias, e agora tecnologias que todo dia surgem, nos desafiam mais uma vez. Mas certamente, como seres humanos, nós vamos nos adaptar e conseguir seguir adiante. E gostaria de chamar agora, para dar continuidade ao nosso evento de transformação de indústria 4.0, de desmistificação dessa indústria, Aurélio Lamares Soares Murta, professor doutor da Universidade Federal Fluminense, UFF. Aurélio, a bola está contigo. Bom, acho que boa tarde ainda, né? Boa tarde a todos, Sérgio, Grandini, Paulo. Espero que esteja tudo bem com todos aí que estão nos assistindo. E, de fato, é um tema que me agrada muito, nos agrada muito, né? Nós que somos apaixonados pela área de logística. Quando a gente fala de logística 4.0, que se a gente pegar assim, uns 20 anos atrás, a gente ficava pensando, poxa, como é que vai ser isso? Como é que não vai? E agora a gente está já vendo isso aí numa perspectiva de funcionar, de se desenvolver cada vez mais, né? Às vezes eu me pego pensando assim, o que será que vem por aí, né? O que é bastante interessante. Eu vou colocar aqui a minha apresentação, eu não sei se já consigo que vocês vejam a apresentação, podem me dar um feedback aí. Acho que sim, né? Tá ok. Então, eu vou falar aqui um pouco dos desafios da logística 4.0, né? Como é que ela foi, como é que se desenvolve, quais são os conceitos, na perspectiva um pouco mais científica, talvez até um pouco mais acadêmica, e depois o meu colega Paulo Bertalha vai avançar aí com outra visão também, complementar talvez. Né? Então, assim, afinal de contas, quando a gente fala o que é a logística, quando a gente fala logística 4.0, o que a gente está falando? Bom, primeiramente, vamos falar de indústria 4.0, né, que foi, de acordo com alguns autores, de acordo com o que se pratica de conhecimento no mercado, foi o precursor para que depois tivéssemos a logística 4.0. Então, na indústria, temos automatização total, né, ou quase total das atividades, sistemas cibernéticos inteligentes, a própria inteligência artificial, a conexão de máquinas, sistemas e ativos diversos, que possibilita a criação de redes inteligentes e não apenas sistemas isolados de forma inteligente ou equipamentos e máquinas isoladas de forma inteligente, mas sim uma rede que interliga toda a cadeia produtiva e, dessa forma, permite gerar uma certa demanda, né, que vem muito da nossa lógica básica, como se fosse assim, o primeiro dia de aula numa universidade sobre logística, que é o seguinte: para que a logística serve? Ela serve para atender ao cliente, para encurtar a distância entre o cliente e o produto, de certa forma, atender a indústria numa definição mais ampla, né? Digamos assim. Então, a logística 4.0, ela de fato atende a indústria 4.0, não só, mas sim também. Algumas definições bem aí clássicas e acadêmicas, principalmente essa do Hoffman e Rush, a logística 4.0 seria a aplicação de tecnologias e conceitos da indústria 4.0 para o setor de logística. Também é uma adaptação da logística para acomodar os requisitos da indústria 4.0. Como eu disse, não é só, mas talvez foi o que puxou, né, a criação, o desenvolvimento, que não está finalizado ainda, obviamente, da logística 4.0. Né? Alguns problemas que a gente encontra de forma tradicional aí na logística tradicional, que, de certa forma,
a logística 4.0 tende a melhorar ou pelo menos resolver a famosa falta de controle dos estoques e informações, que é uma coisa assim premente nas empresas que trabalham com logística em diversos graus de evolução, diversos graus, aí, diversos níveis de especialização, né? Mas a gente tem esse problema. A gente tem problemas relacionados ao aumento de lead time, maioria das vezes por ineficiência do fluxo de informações, na maioria das vezes, tem outros motivos, mas fluxo de informações muitas vezes bate muito em cima disso aí, atrasos e falhas nas entregas, também ocasionado aí por fluxo incorreto de informações, carregamentos e acondicionamentos ineficientes, eventualmente por equipamentos que não estão, de certa forma, conectados, não tem um desenvolvimento tecnológico adequado para cadenciar movimentos, né? E o acondicionamento inteligente, que de certa forma diminuiria esse problema da ineficiência, muitas vezes isso é ausente nas empresas, né? Então acondiciona os produtos e os produtos não têm o devido rastreamento das carências dele, como é que ele está sendo acondicionado, enfim, uma série de informações aqui que são imprecisas. E as frotas e equipamentos diversos que são mal aproveitados, né? Muitas vezes veículos saindo com metade da capacidade, os equipamentos com grau altíssimo de ociosidade e estão sendo, de fato, mal aproveitados. Talvez nem fosse tão necessário uma frota tão grande e nem uma frota de equipamentos também, dentro do centro de distribuição, por exemplo, que fosse tão grande se eles trabalhassem de forma sincronizada, né? E a logística 4.0 tem, obviamente, essa como uma das suas funções. Quais foram os fatores motivadores para se desenvolver a logística 4.0? Apesar de a gente ter lá aquela questão da indústria 4.0 puxando isso, mas nós temos aqui a pressão pelo fulfillment. As empresas de comércio eletrônico estão cada vez mais crescendo, avançando para o mercado. Os clientes, por sua vez, principalmente agora na pandemia, eu diria que isso aí foi até um ponto fora da curva. Se a gente não tivesse pandemia, as empresas de e-commerce, mobile commerce também, elas vinham numa evolução muito grande. Eu acho que a questão da pandemia, eu acho que deu um salto na demanda por esse tipo de produto que vem a partir do comércio eletrônico. E a logística 4.0 precisa estar trabalhando, de certa forma, antenada com isso, porque ela é uma das viabilizadoras do comércio eletrônico. Então, vale aquela máxima de quanto mais rápido, melhor, obviamente, preservando-se os níveis de serviço, nível de qualidade, entender melhor o cliente, melhorar o valor do produto para o cliente, não o valor venal do produto, mas sim o valor, esse valor como cadeia de valor para o cliente. Não é incomum nós entrarmos num site de pesquisa, um site de comércio eletrônico e procurar por um determinado produto. Às vezes você está só olhando, só por uma questão de especulação, você está olhando lá um capacete de moto, por exemplo, alguma coisa assim. Aí você nem concretiza a compra, não, mas depois, quando você vai na sua rede social, está lá a sugestão do capacete, quer dizer, o site do e-commerce já está integrado lá com a sua plataforma lá de rede social, sugerindo lá o capacete por diversos modelos, preços, e aí por aí vai. Então, a inteligência artificial, ela amplia esse relacionamento, cria um histórico de visitas, vê as suas preferências. Então, é mais ou menos assim, tem um robozinho para cada um, olhando o tempo todo o que você está fazendo na internet, para, de certa forma, quase que prever o que você quer, ou pelo menos ficar tentando te atender aí a todo momento. E avaliar esses impactos das mudanças nas receitas também foi um dos fatores motivadores aí para a logística 4.0. A logística 4.0, de certa forma, ela é tida aí por diversos autores como uma quarta revolução industrial. Nós tivemos a primeira lá com a criação da máquina a vapor, lá pelo James Watt, né, que foi lá para o século XVIII. Depois tivemos a revolução industrial do século XIX, com a produção em massa, linha de montagem, tudo com base em petróleo e eletricidade. Depois uma terceira, já no século XX, com a produção já automatizada, utilizando computadores, eletrônicos, tecnologia da informação,
mas ainda não completamente integrada. E aí, agora sim, nessa quarta revolução industrial que a gente está vendo nos dias de hoje, que é mais ou menos isso que a gente está falando e vai falar aqui, aí você tem produção inteligente, incorporada com a internet das coisas, né, o IoT e o Big Data. Né? Então, essa revolução industrial é que a gente está vendo aí hoje, de certa forma, bem interessante, bem mais evoluída para os nossos padrões de hoje, bastante evoluída, obviamente, e volto àquela pergunta que eu fico me pensando aqui comigo, né? Pensando cá o que vem por aí, né? Quais são os benefícios gerais, né, da logística 4.0? Redução de custo é uma das questões mais interessantes, porque você tem produção, você tem deslocamento, você tem armazenagem, você tem manuseio de forma otimizada, evitando desperdícios, diminui perdas e erros, aumenta a segurança e a precisão, o que contribui para a fidelização do cliente, pela satisfação do cliente, desburocratiza alguns processos, uma vez que o fluxo de informações não necessita de tantas autorizações ou mesmo papéis, que por incrível que pareça ainda é bastante utilizado. O uso aperfeiçoado dos equipamentos, insumos e frota, de certa forma, você extrai o máximo de capacidade sem necessidade de multiplicidade desses equipamentos, de forma até a ficar ocioso em algumas vezes. Agilidade nessas respostas, né? As respostas são bem mais ágeis, uma vez que está, de certa forma, tudo integrado. A tomada de decisão ela fica mais qualificada e mais eficiente, porque você tem informações de qualidade, informações precisas e repassadas em tempo real. Então, isso subsidia decisões mais qualificadas. E os processos e a infraestrutura de transporte e movimentação de mercadorias é aprimorado e com foco na qualidade total. Se a gente pensa em dimensões da logística 4.0, alguns autores eles consideram que você tem uma dimensão física da cadeia de suprimentos, que é a dimensão que inclui veículos autônomos, robôs que realizam, por exemplo, picking de cargas e softwares para processamento de pedidos. Aqui são só alguns exemplos, né, para o slide não ficar muito grande. E você tem uma dimensão da cadeia de valor dos dados efetivamente. Então, aqui você tem a parte mais física, mais mão na massa, vamos dizer assim, e aqui você tem a parte mais digital, a parte de informação. Como é que gera essa informação? Com sensores colocados nas cargas para gerar dados para análises, por exemplo, dados que geram valor para a empresa, permitem monitoramento em tempo real, de acordo com o sensor e a informação a ser escolhida. Né? Aplicações diretas, sensor, por exemplo, em caixa, essas aplicações diretas aqui como exemplo, né? Sensor em caixas de transporte para monitoramento de peças, por exemplo, né? Rastreamento dessas peças, leitores por radiofrequência, o RFID, né? O mercado inteligente, as rotas dinâmicas que podem ser alteradas já com o veículo em percurso de forma a otimizar o roteiro, afinal o trânsito é dinâmico também, etiquetas visuais e os smart glasses, aqueles óculos inteligentes, como aqueles óculos lá do Google, por exemplo. Quais são as aplicações da logística na logística 4.0 originadas a partir daqueles sensores e demais dispositivos que eu comentei no slide anterior? Redução da perda de ativos, então permite detectar problemas nos produtos e solucionar rapidamente. Economia de custos de combustível com a otimização da rota, como eu comentei, e o monitoramento em tempo real de condições de tráfego nas estradas. Como eu disse, o trânsito é dinâmico, o tráfego ele é dinâmico, portanto, as soluções, as alterações, as acomodações que a gente precisa fazer numa rota, ela precisa acompanhar esse dinamismo, e só mesmo com informações que a gente consegue isso. Garantia da estabilidade de temperatura, por exemplo, sensores que monitoram a temperatura das cargas e pode evitar perdas de alimentos, por exemplo, né, que são importantíssimos. Afinal de contas, nós temos um deslocamento de produtos frigorificados no Brasil que é gigantesco. Gerenciamento do estoque do armazém, com monitoramento de inventários em situações de peças fora de estoque, por exemplo.
identificação da visão do usuário, por exemplo, sensores em produtos que permitem às empresas descobrirem o comportamento do usuário com o produto. Criação da eficiência de frotas com tecnologias que reduzem a redundância de roteiro, redundância de transporte, muitas vezes a gente vê na logística tradicional, né? E ainda falando das dimensões da logística, nós temos a internet das coisas, como foi comentado até pelo Grandini, né? Onde você tem a digitalização dos objetos, cargas, roupas, eletrodomésticos e outros, que poderão compartilhar dados pela rede e abrir um novo leque de possibilidades. Nós temos, além da internet das coisas, a internet dos serviços, que são acessíveis para as empresas e pessoas, como o modelo SaaS, por exemplo, Software as a Service, que é o software como um serviço, né, que já representa isso. Como exemplo, Spotify, Netflix, Google Drive, onde você não necessariamente precisa instalar isso no seu computador, no seu dispositivo, você já roda ele direto da internet, né? Ou quando precisa instalar, é um aplicativo mínimo, né? E o Cyber Physical Systems, que a integração permite uma sincronia alta entre as informações e processos dentro de uma fábrica. Isso é feito por meio de sensores, aparelhos de comunicação. Quando você junta tudo isso que eu falei, esses três aqui, só voltando, esses três aqui, né, a junção disso tudo, aí você tem a Smart Factory, ou seja, a fábrica inteligente, a indústria inteligente que seria totalmente conectada à rede com informações nos seus processos reunidos num sistema computadorizado, numa espécie de torre, para que você tenha as informações de absolutamente tudo que se processa dentro dessa fábrica. De uma forma um pouco até mais poética, que é como se seres humanos, máquinas e recursos se comunicassem naturalmente, como se estivessem em uma rede social. Então, permite essa integração, e observe que quando a gente coloca seres humanos aqui, eu gostaria de frisar até aquilo que o Grandini fala, que é uma espécie de mística em relação à logística 4.0, parecendo que ela vai desempregar um monte de gente, quando, na verdade, não é bem assim, né? Uma coisa interessante que já, de certa forma, funciona, mas está sendo aprimorada, é a logística 4.0, fortalecendo o sistema Toyota, né, onde você tem aqui os pilares do sistema Toyota, né? Você utiliza o fluxo, o zero estoque, o fluxo contínuo, o tempo certo, a previsão, flexibilidade, estabilidade, observa e notifica anormalidades, evita ou reduz desperdícios, aumenta a inovação e melhora continuamente. Tudo isso pensando-se na qualidade, no custo e no tempo para a estrela do show, que é sempre, obviamente, o cliente. Então, a gente tem aqui, especificamente ali num dos pilares da redução do desperdício, nós temos um problema clássico da produção ser maior do que a demanda, ou descontrolada em relação à demanda. Temos problemas relacionados ao tempo de espera, movimentação e transporte, os estoques elevados, os processos desnecessários e falhas que acabam gerando até retrabalho, ou falhas que não geram retrabalho, mas geram problemas diversos. Então, a logística 4.0, de certa forma, ela tenta reduzir esses desperdícios logísticos aqui com uma maestria incrível. Bom, benefícios diretos. Uma facilitadora da logística colaborativa permite a agilidade da comunicação entre os agentes da cadeia de suprimento, permite o compartilhamento de informações, nos brinda com aqui o maior controle das operações, reduzindo riscos, aumentando a sincronização das operações, evitando desperdícios de tempo, combustível e outros recursos, permite uma maior responsividade das operações às condições adversas, com a maior velocidade no fluxo de informações, né? As condições adversas, elas existem e, portanto, quanto maior a velocidade do fluxo de informações, mais rápido eu consigo dar uma resposta, maior velocidade na transmissão das instruções para essas respostas, essas correções, permite a construção de um Big Data, né, que é importantíssimo,
compartilhando esses dados entre os agentes, disponibilizando essa informação, informações holísticas na rede logística. A Logística 4.0 utiliza também a inteligência artificial, como eu disse lá atrás, na tomada de decisão, que permite a identificação de problemas operacionais via leitura de dados, recomendação de ações para regularização da operação ou otimização, e temos ainda uma capacidade analítica, que facilita o uso de ferramentas analíticas, maior uso dos sistemas de otimização e gestão. Então, são diversos benefícios aí observados pela Logística 4.0. Porém, nós temos aí algumas controvérsias, alguns embates que precisam ser considerados também, uma vez que, como é uma coisa nova, uma coisa relativamente nova, e tudo que é novo, alguns olham assim com a cara meio torta, é importante comentar isso aqui. Por exemplo, questões relacionadas à propriedade das informações. Quem é o responsável e proprietário das informações do Big Data? Já que está todo mundo interligado, né? Que a empresa está interligada, o fornecedor, etc. Quem vai controlar o uso direto, o direito de uso dos dados, né? Isso pode ser um ponto de conflito. Nós temos uns sistemas caixa preta, que tem confiabilidade de que não há viés comercial nas recomendações, ou há viés comercial, enfim. Será que o sistema garante a otimização plena das operações? Né? A inteligência artificial versus seres humanos. Vai substituir os seres humanos na tomada de decisão? Ou seja, às vezes, quando eu ouço essas perguntas aqui nas palestras que eu dou, eu me sinto um pouco naquele filme Exterminador do Futuro 2, onde tem a rebelião das máquinas, e aí ela vai tomar o lugar do ser humano, daqui a pouco vai querer destruir a raça humana para tomar conta de tudo. Então, às vezes, eu vejo que as pessoas, quando fazem essas perguntas, é engraçado porque eu acho que as pessoas estão pensando naquilo ali, quando na verdade não é bem assim. Né? Na verdade, o ser humano não vai ser substituído, na verdade, ele é um partícipe dessa transformação, ele é importantíssimo, mas para trabalhar como ser humano, que é na parte principal aí das nossas operações. E deixar os serviços de menor valor agregado, serviços que eventualmente podem ser desempenhados por máquinas conectadas, de certa forma, executado por elas. Né? Eu tenho aqui algumas referências em relação à minha apresentação e devolvo a palavra para o Sérgio aí. Era isso que eu tinha para falar. Olá, vocês estão me vendo? Já estou de volta aqui. Uhum. Bom, gostaria de agradecer, então, a apresentação que o Aurélio Lamares Soares Murta nos fez, e gostaria de chamar agora o Paulo Roberto Bertaglia, escritor e fundador da Bertas Consultoria. Paulo Roberto, é contigo, meu querido. Ok, muito obrigado pela oportunidade, uma honra estar aqui. Gostaria de saber aí com vocês se a minha tela já está sendo compartilhada. Ok. Alguém me confirma? Compartilhamento da tela, por favor. Ainda não apareceu, Paulo. Agora sim. Ok. Ok, muito obrigado, pessoal, pela oportunidade de conversar um pouco aqui com vocês sobre esse tema pelo qual eu tenho extrema paixão, que é a Revolução 4.0, Indústria 4.0, Supply Chain 4.0. Aliás, tudo é 4.0. Não é? Outro dia eu participei de um curso do Líder 4.0. Né? Então, tem muita coisa e faz sentido exatamente para tentar afinar aí os pontos em relação ao que nós estamos trabalhando ultimamente em função da tecnologia. Eu só gostaria de trazer aqui para vocês o meu livro. Esse livro está na 4ª edição, é um livro que tem praticamente 20 anos de existência, né? E é um livro que ataca todo o contexto da cadeia de abastecimento, supply chain,
E essa última edição, que saiu em agosto de 2020, ela inclui também a parte de supply chain e indústria 4.0. Então, existe um capítulo específico para tratar da tecnologia em relação ao 4.0. Eu gostaria de iniciar a minha apresentação complementando a belíssima apresentação feita pelo Murta, onde ele colocou basicamente algumas definições, e eu gostaria de começar a minha apresentação por uma área que está em evidência dentro das organizações no dia de hoje, que é a torre de controle em supply chain. Então, eu queria colocar em perspectiva esse processo, essa ferramenta dentro das organizações, exatamente para trazer para nós uma visão mais ampla do que seria atuar com o mundo digital dentro das organizações. Não é? Então, o que é uma torre de controle? Logicamente, nós conhecemos o conceito da torre de controle aplicada à aviação, né? Onde os aviões decolam, os aviões aterrissam, e lá existem os sistemas e as pessoas que ficam monitorando esse descer e subir dos aviões, imaginando o quão interessante e importante é essa ação, principalmente em aeroportos que têm aviões que estão decolando ou descendo a cada 40 segundos ou a cada 1 minuto. Então, a perspectiva de uma torre de controle na cadeia de abastecimento é alguma coisa similar. Por quê? Porque ela monitora toda a cadeia no contexto onde nós aplicamos a visibilidade, a transparência, a otimização dos custos, com vistas a todas as funções da cadeia de valor. Veja bem, estou falando cadeia de valor, não estou falando apenas de supply chain ou cadeia de abastecimento. Porque quando eu falo de cadeia de valor, e vou colocar mais uma palavrinha que é extremamente interessante aí, que é cadeia de valor estendida, ou seja, eu não enxergo mais a minha empresa dentro de um certo limite. Como o Grandini falou na abertura, nós estamos expandindo esses limites, ou seja, eu estou olhando as diversas camadas existentes na cadeia de valor. Então, eu estou olhando para o meu fornecedor e o fornecedor do meu fornecedor, assim como eu estou olhando para o meu cliente e o cliente do meu cliente, ou pelo menos deveria ser assim. E a torre de controle, ela consegue monitorar as atividades intra e extra organização, intra e extra empresa, e ela permite essa visibilidade. Então, eu defino quais são os indicadores de desempenho com os quais, eu quero trabalhar, né? E uma vez definido esses indicadores, que devem ser indicadores importantes para a organização e devem ser adequados para a organização, então eu começo a monitorar a minha cadeia. E quando eu monitoro a minha cadeia, eu estou enxergando os estoques, eu estou enxergando os transportes, eu estou enxergando a demanda, eu estou enxergando os riscos, né, os riscos existentes de todo esse processo, que uma vez acidentes acontecidos, faltas de produtos ou falta de estoque, pode causar um dano substancial à imagem da minha organização. Então, isso proporciona um acesso às informações, nós vamos falar em dados daqui a pouquinho, e um elemento que é extremamente importante e que o mundo digital vem trazendo a tiracolo, vamos dizer assim, né? É a colaboração, ou seja, é a habilidade de se colaborar. Aquilo que há 10, 15 anos atrás era visto como um processo não tão estratégico, ou seja, muito mais perda e ganho, principalmente na área de compras, hoje não. Hoje eu quero colaborar com o meu cliente, eu quero colaborar com o meu fornecedor, eu quero colaborar com o meu consumidor, né? Então, essa análise de negócio me proporciona uma vantagem competitiva. Então, eu começo pela torre de controle, e logicamente eu estou falando aqui em poucos minutos, porque a torre de controle é alguma coisa que dá para se falar por muito tempo, porque ela me permite tomar decisões sobre os eventos que acontecem na cadeia de abastecimento. Eventos esses que vão levar a soluções e identificação de problemas para que eles possam ser trabalhados.
Então, essa é uma perspectiva que a tecnologia traz com substancial importância e relevância uma possibilidade de se aplicar. E muitas empresas utilizam hoje, tanto nacionais quanto internacionais. Então, nós podemos citar aqui uma L'Oréal, uma Unilever, uma Natura, uma Magazine Luiza, uma Dell, HP, Lenovo, são empresas que usam esse conceito. Às vezes, o Procter & Gamble usam de uma forma mais limitada, outras de uma forma mais extensa, cobrindo toda a cadeia. Mas muitas empresas estão usando o conceito da torre de controle para poder monitorar as suas operações. Eu gostaria de partir aqui para um campo dentro da logística e com uma amplitude, eu quero ampliar isso para a Supply Chain 4.0, e eu quero comentar um pouquinho, eu gostaria de comentar um pouquinho do aspecto da visibilidade, da transparência, da otimização e da agilidade. Logicamente, esse é um sonho de todas as organizações, e isso vem desde a época em que o Ford fazia lá os seus carros nas suas linhas de montagem de uma forma repetitiva. Ou seja, eu quero enxergar tudo o que está acontecendo, não quero ter voos rasantes e cegos, né? Eu quero ter transparência com quem compra o meu produto e quem me vende a matéria-prima para eu poder fazer a conversão do meu produto, mas, ao mesmo tempo, eu quero ser competitivo financeiramente no mercado, portanto, eu tenho que otimizar os meus custos. E, por outra forma, nós vamos entrar nessa seara daqui a pouquinho, a agilidade, que acaba sendo um elemento primordial na competitividade do mercado. E aí eu entro num aspecto que é extremamente importante, que é o comércio eletrônico. O comércio eletrônico, principalmente agora com a pandemia, ele veio a ser um elemento extremamente importante para nós, clientes e consumidores, porque ele faz com que os produtos possam ser comprados de uma maneira onde haja um distanciamento físico, ou seja, eu não precisava, pelo menos até tempos atrás, nós passamos por isso durante 6, 7 meses, hoje já existe uma abertura, mas eu não precisava ir à loja. Então, grande parte das pessoas compravam os seus produtos, mesmo as listas de supermercado, via comércio eletrônico. Houve um significativo avanço, crescimento do comércio eletrônico, e cá entre nós, há uma dúvida de que se isso vai voltar à situação anterior. Nós atingimos um patamar substancial no comércio eletrônico. E por que eu estou falando do comércio eletrônico? Porque ele afeta diretamente a forma e a maneira como a logística trabalha. E com isso, há uma evolução significativa na logística e na forma de interpretar a logística. Ou seja, ela passou a ser muito mais importante, passou a ser uma função de relacionamento, não somente de entrega, ou seja, a logística era vista como uma função dentro da organização de leva e traz, armazena e transporta. Não, a logística é uma função mais que tática, também estratégica. Por quê? Ela afeta a experiência do cliente, a satisfação do cliente. Se eu não recebo um produto no tempo que eu estabeleci ou que me foi estabelecido, eu vou ficar zangado, eu vou ficar insatisfeito. Com isso surgem outros elementos, porque o comércio eletrônico nada mais é do que um modelo de negócio, um novo canal de compra que existe, aí tocando o aspecto do omnichannel, né? Da multiplicidade de canais, e aí vem o estigma do showroom. Eu costumo comentar sobre o estigma do showroom nas minhas palestras, porque nós, não tanto agora, durante a pandemia, mas previamente, se nós estávamos fazendo uma construção, ou se nós queríamos comprar um fone de ouvido, um computador, o que nós fazíamos? Nós íamos para o showroom. O que é o showroom? É a loja física. Nós íamos lá, escolhíamos o televisor, escolhíamos o computador, escolhíamos a bacia sanitária, a pia, e depois nós entrávamos na internet, fazíamos a compra com o código que foi coletado. Então, nós temos um showroom de luxo hoje na loja física que, via de regra, está se transformando. Muitas lojas físicas hoje estão sendo também pontos de estoque. Veja o que eu estou dizendo, pontos de estoque.
E mais ainda, eu posso comprar na internet e eu, Paulo Bertaglia, né, ou o Murta, ou o Sérgio, ou o Grandini, nós podemos ir retirar na loja que fica num shopping center ou numa determinada rua de alguma cidade. Então, esse é um modelo de negócio que é propiciado e proporcionado pela evolução tecnológica. Isso é possível, porque imaginem vocês o respaldo tecnológico que tem que ser dado quando você emite o pedido e você diz o seguinte: eu quero retirar na loja mais próxima da minha casa. Então, o sistema tem que estar preparado, né, tecnologicamente para enviar essa informação para o centro de distribuição e ali eles fazerem, então, a seleção do produto e mandar para aquele lugar para que ele possa ser coletado. Um outro ponto que eu queria trazer aqui, além do modelo de negócio, é a proliferação de dados. Hoje há uma proliferação importante, parece uma coisa tanto quanto insensata e muitas vezes desprezível, mas não é. Essa quantidade de dados que existe, por exemplo, sensores colocados em máquinas, colocados nas impressoras, colocados nos computadores, né, motores engine que estão lá na internet, como disse o professor Murta, onde você, quando vai fazer uma pesquisa, no dia seguinte, se você estava pesquisando sobre uma máquina de lavar uma geladeira, alguém no dia seguinte, ou daí a algum tempo, vai estar sugerindo para você uma compra da máquina de lavar. Isso é feito em função dessa motorização da internet, dos sensores que existem exatamente para coletar essas informações e utilizar da maneira melhor possível. Vocês imaginem, por exemplo, que sensores podem ser colocados na roda de um caminhão, eu vi isso hoje, né? Lá numa palestra da Maxion, né? Ele bota um sensor na roda do caminhão e ele consegue monitorar a viagem, o peso do caminhão, a manutenção do veículo, né? Então, são exemplos que nós estamos trazendo aqui. E a última milha nasce com uma importância muito grande nessa competitividade que existe no mercado, e tudo, como disse o Grandini, em tempo real. Nós estamos falando das coisas acontecendo neste momento, agora, e é essa a nossa busca. E quem é que está fazendo isso? Eu queria aterrissar um pouco, né? Não ficar apenas no conceito, mas trazer nomes de empresas, citar nomes de empresas que estão fazendo isso, porque isso tudo que eu falei aqui não é sonho. Isso já está acontecendo. Agilidade, visibilidade, transparência, otimização é coisa do presente, não é do futuro. Precisa de maturidade, de amadurecimento? Sem dúvida nenhuma. As empresas estão amadurecendo, mas quando nós olhamos para uma Amazon, para uma Magazine Luiza, para um Submarino ou Americanas, que fazem parte aí da B2W, né? Essas empresas já estão fazendo isso. Né? A Walmart, né? A Natura fazendo entrega dos seus pedidos e os seus produtos lá para a consultora, ela faz isso em tempo real. Ou seja, quando o produto é entregue, em tempo real, alguém aciona, aperta um botãozinho lá e diz para a Natura o seguinte: você recebeu. Então, a torre de controle está monitorando isso. Agora, para a Natura, não interessa o que recebeu. Para a Natura, ela vai monitorar o evento de quem não recebeu e por que não foi recebido e como é que eu vou atacar esse problema. Então, essa situação existe no mercado e como é que a minha empresa, ou nós como profissionais, estamos nos preparando para enfrentar a essa realidade. Um outro ponto importante que eu gostaria de citar aqui para vocês é a existência, né, dos veículos autônomos. Nós estamos acostumados a falar, poxa, carro, né, lá nos Estados Unidos, na Europa, que é autônomo, o caminhão que está sendo desenvolvido, né? Grandes empresas aí, o Google, né, que compra empresas de veículo autônomo, a Volvo, a Mercedes-Benz, a Daimler, né? Então são empresas que estão trabalhando com esse viés, mas tem, não só de agora, veículos existentes, por exemplo, nas mineradoras, aqueles veículos que transportam 300 toneladas de minérios, que são autônomos e já vem trabalhando já faz algum tempo, né? A própria Vale tem esses veículos trabalhando aí desde 2016, 2017. Né? Nas colheitas de açúcar ou nos grandes campos açucareiros, principalmente ali na região de Maringá, a Volvo desenvolveu um veículo onde esse veículo autônomo caminha entre a plantação, né, para fazer o transporte, fazer a colheita. Então, imagine vocês, ele não pode quebrar os brotos. O broto é fundamental, né?
E essa precisão do monitoramento do veículo é uma precisão fantástica, é uma precisão de 3 centímetros via GPS para você monitorar qual é o caminho que ele tem que fazer ali no campo, né? E tem um outro que eu gostaria, até aqui deixando para o final desse slide, que é o Rolls-Royce junto com o Google. E o que é a Rolls-Royce junto com o Google? Quando nós falamos de veículos autônomos, nós estamos acostumados a um avião que tem lá o piloto automático, tudo bem que tem lá o comandante, né? Mas são navios lá em pleno oceano autônomos. Ou seja, navios que estão navegando no oceano, no mar aberto, sem ter alguém pilotando esse navio, né? Ou seja, manejando esse navio. Então, é um projeto que está em desenvolvimento, né? Através de GPS, de sensoriamento e tudo mais, né? Então, esse navio vai fazer a sua navegação. E o outro aspecto que eu trago aqui no contexto da indústria e a logística 4.0 são as operações inteligentes. Se nós formos lá na internet e pesquisarmos vídeos de Amazon com relação a robôs, nós vamos ver esse robozinho aqui substituindo as empilhadeiras que tem um ser humano pilotando. E mais ainda, nós temos empilhadeiras, transelevadores, que não precisa de nenhuma pessoa para fazer a movimentação, a pilotagem dela, né? A empilhadeira, o transelevador, se nós formos aqui no site da Natura, aqui em Itupeva, né? Ou mesmo da Avon, que hoje é Natura, né? Tudo é feito de uma maneira autônoma, ou seja, não tem ninguém pilotando, a não ser uma torre que está dizendo para o transelevador o seguinte: pega o produto que está na posição A e me traz esse produto porque eu preciso separar para ele poder mandar para a consultora. É dessa forma que funciona e já existe, né? A Electrolux também trabalha da mesma maneira, né? A rotulagem, por exemplo, de equipamentos é feito através de robôs, não mais de pessoas, né? Então, como disse o professor, é importante que as pessoas se preparem para utilizar a inteligência em atividades cuja necessidade é muito mais cerebral do que braçal, né? Então, isso é muito importante. E movimentos, falando um pouco mais aqui da intralogística, eu estou sendo bastante rápido em função do tempo, né? Mas paletizações, antes, quando se tiver aí pessoas que passeiam pela manufatura, né? Nós olhávamos as pessoas colocando as caixinhas, né, lá no pallet, depois vinha uma empilhadeira, pegava esse pallet e colocava num bulk ou num porta-pallet, né? E a mesma coisa acontecia na despaletização. Hoje não, isso não é mais feito, ou não precisa ser feito por um ser humano, né, carregando peso. Equipamentos já fazem isso. E onde faz? Na própria Natura, né? Então, algumas outras empresas, a Dell, a FedEx, a Geodis, a Amazon, são empresas que utilizam esses equipamentos dentro de suas organizações, né? E tem um outro item que eu gostaria de comentar, esse nem tanto utilizado, mas já está evoluindo bastante, né? Algumas empresas vêm utilizando, é a utilização, como disse o professor aí, do iGlass ou do Smart Glass, né? Para poder buscar o produto na sua posição correta. Ou seja, você navega por dentro do armazém, né, com um óculos, né, e esse óculos vai dizendo para você o seguinte: vai para a esquerda, você está pilotando uma paletizadora ou até mesmo uma empilhadeira, e ele vai dizendo para você: entra à esquerda, entra à direita, você chegou na sua posição, retire o pallet, leve o pallet para tal lugar, faça o picking, separe. Então, essa situação já pode ser feita, inclusive, e aí nós chamamos de realidade aumentada ou realidade virtual, né, já pode ser feita dentro do armazém para diversas operações. E aqui eu trago até um exemplo italiano, onde o fornecedor que desenvolveu isso é a Inglobe, né, junto com uma empresa italiana que trabalha com distribuição física, que se chama Metra. Então, eles fazem o picking, a separação, e o carregamento do veículo através desse óculos. Então, isso é realidade, isso é coisa que já existe. O que há 20 anos atrás nós chamávamos de distribuição física e depois chamamos de logística, hoje nós estamos chamando de supply chain 4.0 ou logística 4.0, com exemplos, né, e exemplos evolutivos. E nem todas as empresas se posicionam para fazer tudo ao mesmo tempo.
né? Nós vamos começando com partes dentro da organização. Então, esse seria o meu comentário com vocês. Só queria comentar, eu tenho a minha missão de educar para transformar. Muitas das coisas que eu falo aqui estão com mais detalhes lá no meu canal do YouTube. Se vocês quiserem fazer uma visita e assistirem lá os vídeos, fiquem à vontade. Ao infinito e além, pessoal, que a força esteja com vocês. Eu volto, então, aqui, passando a bola para o Sérgio, para nós conversarmos um pouco mais. Isso aí, Paulo. Muito bom. Muito obrigado. Esperar todo mundo voltar aqui. Acho que você precisa parar de compartilhar, Paulo. Ah, não. Não precisa. Desculpe. Ok. Ok. Obrigado, Paulo. Obrigado, Murta. Oi, Sérgio, de volta. Bom, eu acho que hoje, como eu disse, né, nós estamos encerrando aqui o ciclo, né, com uma parte bem prática, né, uma parte bem tangível no que diz respeito aos negócios, né. Quando a gente deu aquele giro, eu recapitulei o que nós vimos aí desde o início, lembrando que a gente acabou falando de pessoas e hoje nós paramos em operações, né. Eu acho que acabou, né, na verdade, fechando as pontas, porque no final das contas, né, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente desenvolve tem que ser entregue, né, tem que ser, essa demanda tem que ser respondida, né, e aí nada melhor, né, do que passar e entender o impacto, a implicação de tudo isso dentro da área de operações, né, dentro da cadeia de valor. Né, conseguir olhar de fato aquilo que entrega, né, todo o valor que nós agregamos, que é a logística, né, entender de fato como isso funciona. Então, com essa ideia, nós trouxemos essa discussão, né, para esse encerramento de hoje, e eu queria fazer aqui algumas perguntas, acho que o Sérgio vai compartilhar algumas também com vocês, né, no seguinte sentido. E aí a ideia é o seguinte, Paulo e Sérgio, nós vamos aí colocar o ponto. Queria pedir para vocês serem bem assertivos aí com relação às respostas, no máximo 1 minutinho aí para cada uma delas, porque temos aqui 8. Então, não sei como é que nós vamos fazer para cobrir todas, vamos tentar cobrir todas. Aquelas que ficarem de fora, a gente vai responder efetivamente por e-mail, tá? Então, assim, eu queria saber a opinião de vocês dois sempre, quando a gente fizer a pergunta aqui. A primeira pergunta é a seguinte, né? Quando a gente olha aí a cadeia de valor como um todo, né? Quando a gente vê do fornecedor, a gente vê o cliente, né? E no meio todo o processo de transformação de demanda em produto, né? De que forma que no final das contas a gente consegue dizer que a digitalização, que a transformação digital, a gente pode chamar de indústria 4.0 como um todo, né? Mas vamos chamar de digitalização, ela ajuda nessa integração horizontal, né? De que forma que eu digitalizo essa minha cadeia? Como é que vocês entendem, né, desta perspectiva? Eu chamo de junção de pontas, né? A gente fecha o ciclo e traz essas pontas juntas, né? Como a digitalização ajuda nessa integração horizontal da minha cadeia de valor. O que vocês acham com relação a isso? O Paulo falou muito em torre de controle, né? Ela dá essa visibilidade, mas indo além, né? Trazendo o fornecedor e entrando no meu cliente. Como é que vocês veem isso? Murta, que você quer falar? Eu falo eu. Pode ser. Fala primeiro. Pode começar, Paulo. Ok. Você tocou aí no termo torre de controle. Na realidade, a torre de controle ela monitora o end-to-end, né? Ela coleta dados de todo esse processo. Quando eu falo end-to-end, eu estou usando aí as palavras do Grandini, olhando as camadas dos fornecedores e as camadas dos clientes. No entanto, nós temos alguns elementos importantes na cadeia, quando nós falamos em colaboração, quando nós falamos em planejamento, em compras, em manufatura e distribuição, e até do ponto de vista de como é que eu planejo a demanda, como é que eu estimo as minhas vendas, como é que eu sei o quanto que o mercado vai demandar. Então, existem aí alguns elementos importantes de inteligência artificial, né, principalmente utilizados no contexto da demanda e da previsão, que pode ser aplicado e que venha depois retroalimentar a torre de controle. Então, o fechar esse ciclo, e é importante, Grandini, até pelo aspecto que você mencionou antes, nós não podemos pensar na digitalização
de uma forma onde nós vamos colocar um Big Bang, ou seja, um baita de um projeto digitalizando toda a nossa cadeia. Nós precisamos trabalhar com um conceito onde nós vamos administrar essa tecnologia e essa melhoria, né, trazendo visibilidade, que não é só isso, como o Grandini falou, mas de uma maneira equilibrada. Né? Então, eu escolho um cliente, eu escolho um fornecedor, faço colaboração e, a partir daí, com essa digitalização, então, eu vou ampliando os meus horizontes. E vai depender muito da sua dor, né? Qual é o seu maior pain point? É aí que você tem que avaliar para ver por onde você vai começar e pense grande para você fazer implantações pequenas e equilibradas com menor custo para otimizar a sua operação. Legal. E aí, Murta, o que você acha? Olha, eu acho interessante uma coisa, voltando um pouco no tempo. Há um tempo atrás, a logística, quando você tinha uma espécie de um revendedor, por exemplo, um consumidor intermediário, um supermercado. Olha, para o fornecedor abrir as informações para esse grande varejista era um custo, porque era entendido como se fosse uma intromissão. Mas o que esse cara está querendo ver aqui nos meus estoques? Ele vai falar para o outro fornecedor que é meu concorrente que eu não tenho esse produto, ou que eu não entrego rápido, e uma coisa ia virando uma bola de neve, como se fosse uma competição, quando na verdade deveria ser uma colaboração. Então, eu acho que a logística 4.0 ela vem para criar uma disrupção também nessa questão. Essa questão já foi criada, essa disrupção já foi criada quando se desenvolveu, né, Paulo, o ADI, o Electronic Data Interchange. Né? Então, já começou por ali, criando essa disrupção. Mas a logística 4.0, só para diferenciar um pouco da fala do Paulo e não ficar na mesma linha, de forma complementar até, né? Então, eu acho que essa disrupção é importante, porque aí você tem a cadeia toda com a mesma informação, a informação compartilhada entre todos, mas não para ser pirateada, para ser usada contra, pelo contrário, para ser usada a favor. Todos com a mesma informação, todos com acesso à informação, e essa informação trabalhando em prol de todos, né? Permitindo o trabalho em prol de todos, da cadeia como um todo. Eu penso assim. Muito bom. Sérgio, você tem uma aí? Tenho. Eu queria, embora eu acho que eu faria uma que está relacionada a esta, mas eu acho que eu vou complementar, porque acho que, de certa forma, vocês tocaram já nos pontos que a pergunta 2 estava indo. Mas eu queria, então, trazer para vocês o contexto do ser humano nesse processo. Né? Nós sabemos que, no final, o que está se transformando são as pessoas, né? Porque todas essas transformações você precisa de alguém, quer seja para fazer a mudança, quer seja para operar a mudança, quer seja para coordenar a transformação, quer seja para criar a transformação. De todo jeito, a gente é uma espécie de pináculo nesse processo, né? E do ponto de vista de vocês, como treinar uma pessoa, ou que habilidades vocês creem que são necessárias ser desenvolvidas ou mantidas ou modificadas para este contexto 4.0 nas operações? Ok, eu vou responder por primeiro aí, Murta. Existem duas vertentes importantes, que é a vertente operacional e a vertente da liderança. Não é? Quando nós falamos de vertente operacional, é como é que as pessoas estão se preparando para esse futuro da robótica? Como é que eu vou operar a robótica? Porque nós vamos precisar desses operadores de robôs também. Não são só pessoas que vão estar desenvolvendo os aplicativos, os softwares, que vão ser a inteligência dos robôs. Né? Vamos ter pessoas que vão operar os caminhões que estão lá na mineração. Como é que as nossas universidades vão estar preparando essas pessoas? E aí tem um contexto que é o contexto da atualização. Ou seja, não dá mais para a gente imaginar que nós entrávamos numa universidade, ficávamos 4 ou 5 anos e depois acabou, né? Parou.
Nós vamos continuar trabalhando. Não pode ser assim. A atualização tem que ser constante. Então, esse é um lado que eu chamo sempre a atenção. Ou seja, as pessoas precisam estar todo o tempo se atualizando. E tem um outro lado, que é o lado da liderança, que não deixa de estar também associado à operação, que é o famigerado soft skill, né? Ou seja, nesse mundo no mundo 4.0, mais do que nunca a inteligência emocional, elementos como empatia, criatividade, comunicação, feedback, passa a ser extremamente importante. Ou seja, como é que eu entendo as pessoas dentro da organização? Como é que eu enxergo os problemas dentro da organização? E como é que eu crio condições para que as pessoas, nesse momento, porque nós estamos no momento de transição. Eu não posso aqui dizer que a transição vai durar um mês, um ano ou 15 anos, porque isso vai ser diferente para cada organização. Mas essa transição está existindo. E tem muita gente com medo, né? Porque é uma diversidade que nós estamos vivendo. Então, como o Murta falou, ou seja, tem gente que está com medo de perder o emprego. Pode ser que ele não perca o emprego, né? Mas ele está com medo. Então, como é que esses líderes vão preparar essas pessoas? Então, a atualização constante faz parte de todo esse processo, tá? Sendo curto aqui, bastante breve, essa é a minha linha de raciocínio. Obrigado, Bertalha. E aí, Murta? Olha, existia uma foto, uma brincadeira antiga que colocava assim um computador e uma pessoa e perguntava assim, quem é mais inteligente, o computador ou a pessoa? Aí as crianças assim mais displicentes falavam, não, o computador é mais inteligente. Aí vinha alguém mais experiente e falava assim, não, o homem é mais inteligente porque foi ele que criou o computador e assim por diante. Né? Então, eu acho que a capacidade do ser humano de aprender, se desenvolver, ela é ilimitada. Quando eu digo ilimitada, é porque a gente não conhece o limite, eu preciso colocar dessa forma. Isso eu entendo como uma oportunidade magnífica para se aprimorar o conhecimento das pessoas. Vamos falar aqui da nossa área de logística. Eu vejo uma oportunidade essencial para essa melhoria. Melhoria essa da qualificação, inclusive. Não vejo mais as pessoas carregando sacos de 60 quilos, 50 quilos nas costas para jogar em cima de um caminhão. Pega uma foto lá antiga de como é que se carregava um navio, aquele monte de gente subindo uma rampa para depois jogar aquilo lá dentro. Não vejo isso dessa forma mais, e isso já não se vê há muito tempo. E a questão da qualificação especificamente, olha só, é uma coisa interessante. Eu já estudei tanto de maneira formal na minha vida que eu já até perdi a conta dos anos. Agora, esses dias eu estava fazendo uma conta do estudo que eu já fiz de maneira informal, devido a essa maravilha chamada internet, que nos disponibiliza cursos e cursos e cursos que você pode fazer por conta própria. Olha, a quantidade de softwares novos que eu estudei nessa pandemia, sinceramente, eu não tinha estudado a minha vida inteira. Né? Então, esse aprimoramento, esse avanço, essa necessidade do avanço do conhecimento dos profissionais de logística e logística 4.0, isso vai ser cobrado. Isso aí não tenha dúvida, não, isso vai ser cobrado. Eu acho que não é motivo para se amedrontar, eu acho que é uma oportunidade grandiosa dos profissionais se aprimorarem, porque vai ser cobrado. Isso aí eu não tenho dúvida, né? Como complementando o que o Paulo falou. Legal. Então, agora é contigo, Grandini. Sensacional. Legal, Sérgio. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quando eu falei de empresas farol, aquelas empresas que estão na vanguarda, aquelas empresas que já estão numa fase de escala de indústria 4.0, né? Quer dizer, já estão nesse mundo já há um bom tempo, né? Eles já estão pensando na indústria 5.0. E quando a gente traz a questão da cadeia de valor, né? Se colocando da perspectiva deles, né? Se colocando lá sentado na torre de controle, como diz o Paulo, de uma empresa farol. Quais são os grandes benefícios que vocês imaginam, ou que vocês diriam que essas empresas têm, né, na gestão da cadeia de valor numa situação tão avançada assim de uso da tecnologia, né? Como é que vocês veem isso? Vocês estão sentados na cabine de controle da Enterprise lá. Como é que é essa realidade? O que tem para frente? Paulo? O sair na frente, ele tem vantagens e desvantagens. Né?
Nós vemos, por exemplo, uma Amazon. Né? A Amazon investe 10 bilhões de dólares por ano, né? Ou seja, cerca de 10% do seu revenue, do seu faturamento, da receita, né? Em tecnologia. Né? E para ela se diferenciar, para ela dizer que ela vai fazer entrega no mesmo dia, principalmente para aqueles que são Prime. Né? Isso tem um preço e tem um custo, ou seja, ela acaba abrindo caminhos, né, onde outras empresas podem trilhar. Eu me lembro, eu vou contar uma história rapidinha aqui para vocês. Eu trabalhei 23 anos na Unilever, e o grande concorrente da Unilever era a Procter & Gamble. Né? E certa vez um fornecedor me falou o seguinte: Paulo, eu estava nos Estados Unidos, ele me falou: Paulo, tem uma apresentação da Procter & Gamble, você gostaria de participar? Ele também é nosso cliente. Eu falei: olha, a Procter & Gamble é o meu maior concorrente, seria um tanto quanto desleal estar ali para ver a apresentação. Né? Ele falou: não, eu coloco você como um funcionário da nossa empresa ou coisa desse tipo, e depois você vê o que pode ser feito. Ok, fui lá, vi a apresentação, era uma apresentação sobre Vendor Managed Inventory, uma VMI, ou seja, como é que eu otimizava os estoques e a relação com o Walmart, né, de como o Walmart entregava ou recebia os produtos da Procter & Gamble. E eu me senti mal, ou seja, poxa, eu sou Unilever, estou ouvindo a estratégia dele aqui, né? E terminada a apresentação, eu fui lá e ele me falou o seguinte, e disse a ele: olha, me desculpe, vou ser franco aqui com você, eu sou Unilever. Ele falou: não tem problema, Paulo. Eu estou na frente, eu estou adiante. Sabendo que você está assistindo a minha apresentação, eu estou sabendo que você vem depois. Né? Ou seja, de certa forma, ele disse o seguinte: eu sou o líder, você é o follower. Né? E aí são escolhas, né? São escolhas que nós fazemos. Né? Então, alguns escolhem investir e sair na frente, como a Magazine Luiza está fazendo no Brasil, como a Amazon está fazendo no mundo, como a Walmart está fazendo no mundo, como a Apple faz no mundo, em termos de novos produtos, para ter uma vantagem competitiva, como a Dell fez em termos de supply chain, e depois foi alcançado por outras empresas. Então, eu acredito que é uma barganha e é uma estratégia da organização fazer isso. Então, cada estratégia tem seu preço. Legal. E aí, Murta? Rapidinho. Acho que é uma excelente oportunidade para essas empresas, porque você está na frente, é aquela coisa assim, você é o desbravador, como o Paulo mais ou menos comentou, você é o desbravador. Isso tem grandes vantagens, né? Tem grandes vantagens, porque você desenvolve coisas que as pessoas vão depois tentar copiar, depois tentar fazer um benchmark, alguma coisa assim, mas você foi o desbravador disso aí. Uma outra coisa bacana também é que, às vezes não se leva em consideração, as empresas podem desenvolver patentes em relação aos inventos, e essas patentes são bem interessantes que se tenha isso registrado, né? Isso aí é um ativo, digamos assim, para a empresa. E por último, eu acho que essas empresas são importantíssimas, Grandinho, porque elas viram um exemplo de que tem-se que investir em tecnologia, em inovação, o tempo todo nas empresas, e não encarar isso como se fosse um desperdício de dinheiro, como algumas empresas encaram. Né? Então, eu acho que elas são empresas farol, exatamente porque acho que essa expressão é muito bem colocada, exatamente por isso. Elas devem servir de exemplo para outros. E, poxa, para o Brasil, vamos pensar que como brasileiro, isso é muito importante que a gente tenha empresas desse jeito aqui no Brasil, eventualmente operando aqui. Tá? Legal. Muito bom. Sérgio, vamos fazer o seguinte, pessoal, Paulo e Murta. O Sérgio vai fazer a última. Eu vou pedir para vocês que vocês respondam realmente em 1 minuto e já façam as suas palavras finais aí de encerramento, aí eu volto para a gente fechar. Pode ser, Sérgio? Sem problema nenhum. Vamos lá, essa daqui eu vou fazer aquela que era 2 agora no final, porque como a gente está terminando, é sempre melhor algumas perguntas que mandam a gente para o começo, né? Então, Murta e Paulo, se alguém tivesse que começar, se eu sou um pequeno e médio empresário e eu quero começar a mexer no 4.0, por onde eu começo? Que dor eu deveria prestar atenção na minha cadeia de valor para começar esse processo?
Falando em dor, né? O Paulo falou dor aí, o Paulo falou da dor. Do pain point, né? Eu vou, logicamente, cada um tem sua escolha, né? Eu faço alguns projetos, né? É difícil você ser assim tão objetivo no mundo VUCA, né? Ou seja, no mundo de ambiguidade, né? E de complexidade. Mas o que eu converso normalmente com os clientes, aos quais eu presto consultoria e às vezes eu faço mentoria para alguns executivos, primeiro é avaliar a condição do cliente, ou seja, o que eu posso fazer pelo cliente, né? Porque ele é a pessoa que vai sustentar a minha organização, né? Eu posso começar dentro da minha organização em vários lugares, né? Eu posso azeitar o meu estoque, eu posso azeitar com os meus fornecedores, a colaboração e tudo mais, mas antes de tudo, eu preciso entender a experiência do cliente, usar a tecnologia, a logística 4.0 a meu favor para azeitar a relação com o cliente a partir da identificação dos problemas nessa relação que eu tenho com o cliente, eu gosto da palavra azeitar, tá? Eu começo a azeitar a minha cadeia de trás para frente, né, até chegar ao fornecedor. Mas eu preciso entender a demanda primeiro. Essa é a minha visão quando eu trabalho com farmácia, quando eu trabalho com automotivo, quando eu trabalho com bens de consumo, principalmente cosméticos e tudo mais. Essa é a linha de raciocínio que a gente acaba empregando. E são grandes empresas, né? Logicamente, às vezes, acaba despertando de que eu vou fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Eu preciso olhar o meu cliente, mas, ao mesmo tempo, eu preciso azeitar mais alguma coisinha aqui e usar o mundo digital para azeitar isso. Ok, se você consegue equilibrar e investir, vai em frente. Obrigado. E aí, Concordo com o Paulo. Corre o risco de você desenvolver uma coisa que não é o que o cliente quer. Não é verdade? Você cria toda uma parafernália, investe uma grana, transforma o seu empreendimento numa coisa 4.0 ultramoderna, mas não é isso que o cliente quer. Então, como em qualquer tipo de negócio na logística tradicional e na indústria tradicional, fora 4.0, você precisa sempre estar de olho naquele que vai consumir o seu produto ou o seu serviço. Como eu repito, corre o risco de você desenvolver uma coisa que não é aquilo que o cliente quer. Mas, especificamente na sua pergunta, Sérgio, eu começaria estudando bastante essas inovações que você quer propor na sua empresa e nas demandas do cliente, nos anseios dos clientes, como eu comentei anteriormente aí. Perfeito. Obrigado, Mota. Legal. Sérgio, podemos fazer uma consultoria para você em cima dessa pergunta, tá? É verdade, é verdade. Essa pergunta aqui é bem capciosa. Bom, tá bom. Vocês querem... Eu falei para vocês fazerem suas palavras finais. Enfim, vocês só responderam a pergunta. Querem rapidamente dar suas palavras finais, Paulo e Murta? Eu quero sim, Grandini. O que eu diria aqui como palavra final aprender não é uma opção, tá? Aprender realmente não é uma opção. Aprender é uma necessidade. É aquilo que o Murta falou anteriormente, ou seja, o conhecimento hoje ele é fundamental, sempre foi, mas hoje é mais ainda, e principalmente a reciclagem. Então, as pessoas precisam se atualizar para não se arrepender. Eu não estou dizendo aqui para você deixar de tomar sua cerveja, deixar de namorar, né, de paparicar seu netinho, seu filho, sua esposa, né, ou seu marido, porque deve ter mulheres ouvindo aqui também, né, mas dedicar tempo, sim, também para o aprendizado, né? Aliás, equilibrar, né, a vida social, né, com a vida do trabalho, fazer com que a história do ócio criativo, né, do livro do Domênico de Masi, né? Então, esse ócio criativo é muito importante. O que é o ócio criativo? É juntar trabalho, família, sociedade e tudo isso, né, fazer com que a gente seja feliz. É só aprender no final das contas, né? Bertalha, e falar que participou de uma live de operações com a patroa, ela vai ficar super feliz, não é? Começa aí o momento de reciclagem. E aí, Murta?
Olha, a logística 4.0 é uma coisa que veio para ficar e a gente já está pensando na 5.0. Enquanto a Opa! gente está discutindo aqui, a gente está conversando aqui, com certeza tem alguém, né, Paulo, pensando já na 5.0. Então eu fico pensando, o que será que vem por aí? Né, eu ando lendo bastante sobre isso, de fato. Aí o Grandini está pensando nisso já, né? Já tem data marcada, meu amigo, 2030. Exatamente. Já Então, tem data marcada. Depois eu te dou essas informações. maravilha. Então, isso que o Paulo comentou aí, e eu também falei um pouco anteriormente, eu acho que as empresas precisam acompanhar isso, as empresas não podem ficar para trás, não dá para a gente fazer mais a logística tradicional como a gente fazia. Não é que ela é ruim, ela nos serviu até agora, mas é que as coisas estão mudando, não é que ela, eu repito, não é que ela é ruim, o mundo que mudou, ela precisa se adequar. E a adequação agora está passando pelo 4.0, daqui a pouco, como o Grandini já até marcou a data aí, vai vir o 5.0. Então, a empresa precisa se adequar, precisa acompanhar isso aí, e os profissionais precisam realmente correr atrás, precisa dar uma boa avançada com os conhecimentos em relação a esse novo marco, vamos dizer assim, que é uma coisa do hoje e que é uma realidade, né? Legal. Sérgio? Bom, eu acho que primeiro agradecer a você, Grandini, por trazer esses convidados para iluminarem nosso caminho, para ajudar a área de operações, para nos dar e compartilhar os seus saberes, as suas experiências conosco. Acho que vocês tocam em pontos importantes, se eu capto de tudo que eu ouvi até aqui, dada a complexidade, a aprendizagem constante, se desafiar, compreender novos modelos, mas não perder de perspectiva o cliente no negócio, né? Afinal de contas, ele continua sendo soberano, essa regra não vai mudar, independente da tecnologia, da versão que venha, e eu estou dizendo que eu já estou atualizado, porque eu estou na versão 5.3, então eu já passei da 4.0, e eu disse que a partir daí era só atualização de versão. E logo, logo vai ser 5.4. Então, vamos em frente. Obrigado a vocês, uma boa noite. E as pessoas que estão participando, espero que tenham podido desfrutar desse momento aqui conosco. Legal, Sérgio. Clientes e pessoas, né? A gente sempre fala nisso, né? Acho que isso foi marcante aí durante essas lives. Acho que ficou bem claro isso, né? Montar tudo com base da perspectiva do cliente e das pessoas, que no final das contas são essas pontas que se juntam, né? E são tudo a mesma coisa, né? No final das contas, são tudo a mesma coisa. Então, é isso. Obrigado pela oportunidade, meus amigos Paulo e Murta. Né? Obrigado por vocês estarem aqui com a gente mais uma vez. Paulo, de longa data, Murta, companheiro de conselho. É sempre bom ouvir vocês. O conhecimento que vocês têm é maravilhoso e é muito legal quando vocês vêm e têm possibilidade. A BPEC, turma Marina, né? O pessoal todo que está por aí no back-office suportando a gente, né? Hoje com uma correria danada para botar tudo em pé aqui, chuva, trovão, cai energia, não cai energia, acho que foi legal para caramba, foi com emoção, né? Sérgio, sensacional o trabalho que você está fazendo no comitê e a possibilidade que você está dando para a gente vir e trazer esses temas aqui. É isso, né? Nossa ideia é ajudar. Semana que vem tem o fechamento, né? Paulo e Murta já estão convidados e com certeza estarão conosco. Vamos falar sobre a nossa nuvem de palavras. Para aqueles que estão nos acompanhando até agora, não se esqueçam, participem, coloquem lá a sua contribuição. E é isso, né? Muito obrigado. Até quinta que vem, quando a gente encerra esse ciclo. Tá bom? Até, muito obrigado. Logo, tchau, boa noite. Ao infinito e além. Tchau, tchau. Assim seja. Tchau.